A gente vai iniciar o nosso jornal de hoje prestando mais uma homenagem a um dos ícones do jornalismo político alagoano que nos deixou ontem, Zé Elias. O nosso repórter Marcos Rodrigues esteve presente no velório. E nós vamos conferir agora a reportagem. O corpo do jornalista José Elias chegou aqui durante a noite no cemitério Parque das Flores. Na Capela 4, familiares, amigos, personalidades do mundo da política, alguns dos personagens que apareciam nas colunas que ele assinava no jornal Gazeta, também compareceram para essa despedida. José Elias começou a sua carreira como jornalista no rádio. Depois, pelo talento de escrever, foi parar na redação do jornal Gazeta, de onde ficou por pelo menos 40 anos. José Elias era um dos jornalistas mais influentes no cenário político aqui em Alagoas. O profissional que começou sua carreira falando no rádio, fez a vida escrevendo e hoje chega a um ponto final toda a carreira do brilhante jornalista que atuou no jornalismo de Alagoas. Caráter, dignidade, seriedade e correção. O Zé era uma pessoa muito correta. Aqui em Alagoas eu não conheço uma pessoa que seja inimiga do Zé Elias. Só deixou amigos. E eu me incluo entre esses amigos dele. Inclusive era uma pessoa maravilhosa. Gostava de tomar um apitu com charque. Digo, Zé, vamos maneirar? Não. Vamos tomar só uma lapada. Então era uma figura extraordinária. Como jornalista dispensa comentários, fez história, iniciou na Gazeta, na época do senador Arnoldo de Melo, e foi até o fim da vida na Gazeta. Então o Zé era uma pessoa fantástica. Quando eu passei a frequentar a casa da Flora, que é minha amiga, minha irmã, e passei a conviver mais com ele, é que eu pude conhecer o Zé Elias sem ser o Zé Elias jornalista. Passei a conhecer o Zé Elias pai, o Zé Elias tio, o Zé Elias que aconselha, o Zé Elias que dizia assim, você vai fazer jornalismo mesmo, minha filha? Você tem certeza? Olhe, pense direitinho. E aí, naquele momento, dava uns flashes assim, será que é isso mesmo? Vocês já observaram o mercado de trabalho como está? Olha, não é um caminho fácil. Então, ele sempre chamou a atenção para a realidade do jornalismo e para a vocação jornalística acima de tudo, porque não adiantava a gente ter a vontade, sonhos. Eu, naquela época, aos 20 anos, tinha o sonho de ser apresentadora de telejornal e eu dizia, tio, eu vou ser apresentadora de telejornal. E ele me viu ser apresentadora de telejornal, ele me viu ser repórter de rede dos principais jornais da TV Globo e ele tinha o maior orgulho disso. Ele disse, eu avisei tanto para ela repensar em fazer o jornalismo e ela foi danada e foi. E assim, isso me marcou muito, porque ele é inspiração, ele é o cara do jornalismo, nunca vai deixar de ser, porque fez história, o legado dele está aí para todo mundo, todos os jovens hoje se inspirarem e conhecerem a história de Zé Elias. O Zé Elias, ele é aquele cara que conseguia transportar a gente para o ato do jornalismo que estava ali acontecendo, que ele conseguia colocar nas linhas dele e de um modo muito, mas muito bem-humorado. Ele, quando fazia aquelas tirinhas, até fazendo a comparação, as metáforas futebolísticas com a política, ele acabou atraindo toda uma geração que naquele tempo apenas lia, mas uma geração que começou a gostar de política. Colocar a política como realmente algo do seu dia a dia, algo que a gente pudesse ter realmente como paixão e até escolha como profissão, porque eu praticamente fui isso, porque eu comecei a ler o Zé e comecei depois a conviver com ele, tive esse prazer enorme de tê-lo como um amigo pessoal, uma pessoa que a gente bebia junto, conversava junto, trocava muita história juntas, que nós vivemos e também que a gente começou a trocar figurinhas. E eu só tenho a agradecer, porque o pesar que nós tivemos hoje, a perda para o jornalismo político é inestimável, porque não vai existir outro Zé Elias com todo o seu refino, com todo o seu modo de olhar Alagoas. A gente não vai ter mais, Tio. Infelizmente, estamos de luto. Ele é uma figura convivendo mais de 30 anos, viu?
tomamos muito Rumontila e tal, e tem muitas histórias. Só que no momento assim a gente não... Ele tem 40 anos de jornalismo só na Gazeta, 50 quase de vida, que ele começou muito jovem, mas foi a Gazeta que deu projeção. O Euclides fez um relato de que teve uma época que as pessoas compravam a Gazeta, mas a principal página era a coluna do Zé Elias, né? Então, quer dizer, ele tinha noção do tamanho que ele era, ou ele era um cara que teria uma vida mais tranquila? Assim? Ele tinha noção da pessoa que ele era, da vida dele. Sabia que o que sabia, ele era. Uma vez nós estávamos num local e um certo cidadão que foi até deputado disse, mas Elias, você não fala assim de mal, assim, ninguém. Ele disse, não, você quiser me dar uma notícia, eu boto. Você, viu? Assumindo, eu boto e você quer. O cara, não precisa não, deixa pra lá. Que era pra ser mal com ele, era... Quantas lembranças boas, né? O nosso repórter Marcos Rodrigues, ele também conversou com a jornalista Flora Guimarães, ela que é filha de Zé Elias. Ela lembrou da trajetória profissional do pai e também da gratidão que ele tinha ao ex-presidente Fernando Collor. Vamos acompanhar. O pai, ele pautou muita matéria, né? Ele tinha ele entrava e saía dos meios e as pessoas confiavam nele para falar, porque sabiam que ele ia falar com respeito. A amizade com Fernando Collor é de jovem. Meu pai frequentou a casa do Fernando Collor. Meu pai frequentou missa com a mãe do Fernando Collor. Meu pai tem um respeito enorme a toda a família. Meu pai teve uma relação com o pai do Fernando Collor, porque meu pai começou a trabalhar com 14 anos. E, segundo ele, foi o pai do Fernando que pediu para ele acompanhar o filho. E, desde então, eles criaram um vínculo. E o Fernando, ele fez... Meu pai sempre deixou claro o respeito, a consideração, a gratidão de tudo que o Fernando fez na vida dele até o fim. O Fernando foi amigo até o fim do meu pai, eu tenho certeza disso. E a recíproca sempre foi verdadeira. O meu pai, ele tinha um amor ao presidente, como ele chamava, e um respeito muito grande, apesar de não ter a presença física, mas ele sempre deixou para a gente muito claro que tudo que ele conquistou teve o dedo do Fernando apoiando. Então, assim, eu vou ser sempre grata à organização Arnon de Melo, ao presidente Fernando Collor, ao Euclides Melo, que é um grande amigo do meu pai, a todos os amigos que eu agora não tenho condições de lembrar o nome, mas a eterna gratidão que eu tenho e o respeito que eu sempre vou ter a esse ser humano incrível, que foi um dos poucos amigos que o meu pai teve na vida, de verdade. O velório do jornalista Zé Elias acontece no cemitério Parque das Flores, na Capela 4. O sepultamento está previsto para as 14 horas de hoje. A partir das 13h30, a Gazeta News vai transmitir ao vivo o adeus ao jornalista Zé Elias. Fica mais uma vez a nossa homenagem ao grande profissional do jornalismo alagoano e nossa solidariedade e respeito a toda a família do jornalista que fez história no cenário da comunicação em Alagoas. A partir então das 13h30, aqui na Gazeta News, você acompanha a transmissão ao vivo do adeus ao